Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Aus. Apocalipse Girl. Olá de novo, galera! Tamo junto aí. A nova Vértigo. Hoje não uma apocalíptica, Um mas também não pouquinho, né? girl. É. Hoje eu vou te colocar numa situação que você não tá tão girl, mas também não tá tão apocalíptica, mas tem um pouquinho de apocalíptico no meio. Tem. Mas hoje ele me tirou do lugar comum. A gente já conversou sobre isso, dessa nova Vértigo que tá chegando no Brasil finalmente. Já comentei isso em programas passados. É meu selo predileto. Já comentei isso em programas passados, vou só dar uma reprisada rapidinho. Em 2000 e... Gente, eu acho que foi 2010, 2011, posso estar errado, talvez 12. A Karen Berger, se não estou enganado, era a editora-chefe da Vertigo. Eu comentei isso antes, algum programa para trás tem essa explicação. Tá bom? Então, e ela foi demitida. E ela comandou a linha Vertigo por anos. E aí, até 2017, os quadrinhos que estavam chegando no Brasil, alguns ainda tinham o selo da Karen. 2016, 2017, o selo ainda tinha o selo da Karen. De 2017 para cá, Foi difícil. do final de 2016 para 2017 para cá, aí vem as novas gerências da Vertigo. E algumas pessoas andaram notando que algumas histórias meio que perderam a graça. Eu ainda não tô muito... Embora a Vertigo seja meu selo predileto, eu ainda tô lendo os antigos, sabe? Pois é. Eu não cheguei nessa nova leva. Não, chegou sim, chegou com... A gente já até falou dele. Um dos que a gente comentou algum tempo atrás, dos... Eu sou péssima com... Minha memória não é muito boa não, tá, gente? Ai, Jesus Maria José. Até o próximo intervalo você lembra. Vou lembrar. Que vem com Follow, vem com... Follow? Unfollow. Que foi o Thiago, o Anielo e o Samuel que Outro desceram a programa. porrada. Depois eu lembro. Mas alguns quadrinhos que vêm com as novas ideias que não tem mais tanta força. E não tá chegando rápido aqui. Estão chegando até né? que é rápido. Mas é porque antes a gente tinha histórias longas Uhum. e agora a gente está com histórias mais curtas, mais ponteadas. E algumas não Beleza. tão boas, né? Algumas falham na criação de personagens, Tá, falham na estruturação do universo, entendi. né? E eis que de repente eu não tinha informação nenhuma, informação zero, sobre os autores, sobre a própria história, que é Lua de Lobos. Lua do Lobo. Lua do Lobo, isso, desculpa. Ele anunciou errado. Lua do Lobo. Lua do Lobo. Também não conheço também não conheço ninguém aqui. Não me Eu acho soa que familiar. o Colan, eu acho que ele escreveu Demolidor. Eu nunca li Demolidor na vida, Pois é, então. então. Aliás, eu nunca li Demolidor, não assisti a série e não assisti filme. Tá assim. Demolidor, desculpa, eu não gosto de você. Normal, acontece. Assim, vamos dar parabéns. A capa é linda. A capa é maravilhosa. Gente, você dá vontade de comprar isso daqui só pela capa. A capa é muito linda. Essa capa que eles fizeram, uma capa vermelha, com um lobo uivando a partir de um rosto feminino e o cara na frente com uma cicatriz enorme. Você viu feminino no rosto? Eu achei feminino. Eu achei masculino. Andrógeno. Vamos definir por andrógeno. Mas é um humano virando lobo, né? É. Com uma lua Vermelha, bem grandona. Daquelas Uma que de vez lua. em quando a gente vê aqui aquela na lua Terra. bem forte, né? De trás. Aquela lua que é gigante, que você olha pro horizonte, parece que ela tá comendo o horizonte inteiro. Bem bonita. E um cara, que obviamente é o caçador, né? Porque ele tem duas pistolas ele tem uma pistola em cada mão. E uma mais cicatriz na enorme cintura. na cara. E uma cicatriz enorme na cara. Então você já sabe que ele tem história com o lobo. Só da capa, cara, só a capa. É uma capa muito informativa. Então ela já te fala, olha, esse daqui é o herói, ou pelo menos aquele que deve ser. A gente vai ter esse cara caçando o lobo.
É uma pessoa. E é legal que você vê o sofrimento no rosto da pessoa. Eu vi. Assim, Sim, o sofrimento no rosto da pessoa que está Da se transformando em transformação. lobo. Cara, essa capa é muito informativa. A capa foi muito bonita. Muito. E aí, uma das coisas mais legais é que às vezes alguém no Brasil traz, eu acho isso muito legal, é a visão do autor. Sim. Ele conta a história da história. O porquê que ele resolveu escrever isso. Você leu? Geralmente Pode. eu leio. Não, pode ler. Geralmente eu Tá. leio. Você quer que lê tudo? Não, só o segundo, acho que o terceiro parágrafo. Terceiro. Então vamos lá. Aos 5 ou 6 anos, tive um pesadelo do qual ainda lembro com detalhes muito vivos. Eu estava em frente a uma casa de fazenda da minha família, que a minha família chamava de lar. Era noite. A lua estava cheia e mais perto do planeta do que o normal. Eu via sombras robustas, peludas, observando a casa atrás de cortinas e da porta de tela que batia e rangia no batente. Ouvia grunhidos. Eu sabia que todos na casa, meus pais, meus irmãos, minha irmã, haviam se transformado em lobisomens. Faz anos que aquele pesadelo, um dos primeiros que lembro da minha vida, me assombra. Deve ser por isso que lobisomem sempre foi meu monstro favorito. Deve ser por isso que considero filmes como Lobisomem, Lobisomem Americano em Londres, Dog Soldiers, Cães de Caça e Possuída tão bons para se assistir mais de uma vez. O lobisomem é apavorante, mas não necessariamente porque ele é um ser bruto, possante, com presas e garras. Ele dá medo porque ele pode tirar tudo que você tem. E aqui tem muito bem explicado esse quadrinho. Exatamente. A gente pode terminar o programa agora, então. Tchau, gente. Foi muito bom estar aqui com vocês. Tá bom. Mentirinha, gente. A gente vai continuar aqui. Pô, com quase 7 minutos você solta uma dessa. Pânico. Acabou o programa! O que a gente faz agora? Gente, é um quadrinho que surgiu do pesadelo de um cara com 5 anos de idade e ele manteve esse pesadelo com ele. Foi uma coisa marcante, que o cara já tem, sei lá quantos anos e ainda se lembra, né? Se lembra, e ele foi estruturando um universo a partir daí. Muito interessante ele colocar que se tornou o monstro predileto. E é muito interessante isso, porque todos nós temos os nossos monstros prediletos. Eu adoro zumbis, não é segredo para ninguém. Meu universo, meu monstro predileto se chama zumbi. Qual o seu, Edson? Tô virando entrevistadora, gente. Complicado. Porque assim, não, eu tenho. Mas quando você fala de monstros, vale lembrar uma coisa importante. Eu sou de uma galera dos anos 80. E quem tem aí mais ou menos uma idade próxima à minha, quem foi adolescente dos anos 80 no Brasil, nós tivemos duas referências muito legais. Uma, os filmes de terror dos anos 50 e 60, que passavam e muito. Sério? Nas TVs. Caraca, de madrugada. Eu sou década de 90, gente. E eu era criança e gostava muito de ficar acordado. Então, lobisomem, vampiro, Frankenstein. Caraca, clássicos. Todos os clássicos a gente via muito. Clássicos que muita gente hoje em dia não assistiu. Nem sabe que existem. Nem sabe que existe. E por Eu outro só acho que o clássico dos vampiros é Crepúsculo. E por outro lado, tinha o terror dos anos 80, 70, 80, que estava só ressurgindo. Então eu fui muito pego nessa linha cruzada. Então é muito monstro na tua Então é muito vida. monstro. Então, por exemplo, se você me falar de monstro, não é que você for do meu monstro favorito, a ideia do vampiro, não o vampiro apenas sedutor, Mas do vampiro mas mal. do vampiro mal, aquela criatura que realmente estralhaça. Meio Nosferatu. O Frankenstein, né? Aquela figura poderosa, E sem imensa, sentimento, forte, inumana. Mas o legal é que eu peguei muito com o Bela inumana. Lugosi, né? Então Bela já... Lugosi não, desculpa, com o Boris Karloff. Então, o Frankenstein dele tem sentimento. Tá. Não, ok. Porque o Frankenstein clássico não tinha, né? Assim, tinha, mas era infantilizado, Infantilizado, né? exatamente. Aquela inocência pura.
O lobisomem talvez fosse um dos menos fortes dos anos 60, mas nos anos 80 ele ganhou uma força muito grande. Como é que era o nome daquele filme que bombava na TV? Se bem que foi nos anos 90. Ele falou, né? Ele fala, por exemplo, do Americano em Londres. Um lobisomem Um americano em Londres. Eu me lembro desse filme. Cara, esse filme é, assim... Eu assisti ele muito novinha, esse filme. Ele é assustador. assustador. Ai, gente, nossa, eu tinha medo desse filme. Pois é. Então, assim, pra mim, esses monstros todos eram criaturas muito frequentes. Talvez o monstro mais frágil seja múmia. Alguém tem múmia como, tipo, monstro predileto? Gente, se você tem múmia, quando esse canal for pro... aqui na rádio tem condição de colocar comentário? Não, quando for pro canal, coloca no o seu YouTube? comentário. Gente, se você estiver ouvindo isso no YouTube, coloca o seu comentário aí. Qual o seu monstro predileto? Pois é, pra gente dar uma... Pra gente fazer uma pesquisa antropológica. Pois é, o meu é uma gama. Eu chuto que hoje em dia é zumbi, vampiro. Zumbi e vampiro. Mas o vampiro... Pela influência da mídia. Você da tem mídia, muita sim, série de sim. vampiro, Vampires Diaries, The Walking Dead, que a gente sempre The fala. Walking Dead, que é morto-vivo. Mas você vê vampiros e Zumbis em em voga. muitos filmes. Mas você vai ter pouco Frankenstein, vai ter pouco lobisomem, fantasma. São pouco explorados. Os lobisomens, eu sinto que a mídia tem dificuldade de explorar o lobisomem, devido à extrema violência dele. Ele é violento. De todos ele é o mais violento. Eles até tentaram um pouco, tem um seriado chamado Jovem Lobisomem. É de um lobisomem adolescente que tá fazendo um pouquinho de Michael sucesso. J. Fox fez sucesso nos anos 80 com um lobisomem adolescente. Um lobisomem adolescente. E agora tá tendo uma série também, eu não sei como é que é o nome da série. Mas o lobisomem é difícil de tratar por causa da violência. Porque o vampiro, sedutor, inteligente, ele é autocontrolado. É fácil você fazer na tela. É fácil, né? Um zumbi também, você faz um gruinho daí. Contrata uns atores, joga umas feridas e... Agora, um lobisomem é difícil. Acho que porque ele exige também muita tecnologia, né? Sim, tem transformação, né? Tem uma transformação. É difícil. Transformação, dá pra fazer uma transformação de maquiagem. Que é complexa, cara. O raio da torre também ou seja, os monstros populares são os fáceis de fazer. São. Olha, interessante, gente. 2 músicas? 2 músicas. Alguma ideia? Bota a música de lobisomem, gente, porque a gente sempre faz temático. Eu vou fazer alguma ideia, mas essas aqui eu já tenho... Não, música de lobisomem eu não me lembro, gente. Você conhece uma moça chamada Sia? Conheço, claro. She-Wolf. Ai, adoro essa música! Mentira, eu conheci uma música de lobisomem. E o Wolfman Man, Metallica. Esse eu não conheço, não. Daqui a pouco a gente volta. Tá. Todos estes que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu, passarinho. Projeto Rádio Diversidade, Utopia FM e Ministério da Cultura. Educação e poesia. Muito bem. Estamos de volta. Ok. Depois de um... Vamos tentar falar do quadrinho, né? Vamos, que a gente voou na maionese. Aqui, o último bloco, no finalzinho do bloco, a gente meio que... Mas é interessante isso. A ideia da gente falar dos nossos monstros. Porque foi um monstro que gerou, um pesadelo de monstro que gerou uma fixação para o autor e que gerou o quadrinho. Sim. E que ele trabalha aqui nos personagens essa mesma fixação com os próprios monstros deles, no caso o lobisomem. Sim. Porque eles são fixados, né? O lobisomem, ele traz aqui o lobisomem como uma figura que muda completamente a vida das pessoas. E aí que tá. Aliás, ele não muda. Eu não sei você, Juni, mas acho que foi a primeira vez que eu tive a proposta dele no prefácio que ele diz. Ele já é bem claro. No prefácio que está no quadrinho, ele já é bem claro. Meu objetivo é modificar um pouco essa mídia do lobisomem. Eu quero fazer um lobisomem diferenciado do comum, diferenciado do normal que você está acostumado. Então não vai ser uma pessoa que foi contaminado
por um lobisomem que vai virar um lobisomem. Uhum. Também não é uma maldição hereditária. Meu Eles pai são os era... dois mais comuns, né? Eles são mais comuns. Meu pai era, meu avô era, e eu também vou ser, e até o resto da minha vida. Não, a ideia que ele dá é outra. E ele pega... Ele pega um outro mito. Ele cria um mito para um mito. Sim. E o mito que ele cria é muito próximo de um mito americano, estadunidense / mexicano, e que não tem muito no Brasil. Se tiver, eu desconheço, assim, mas eu também não sou muito entendida de mito, não. Porque assim, a ideia do lobisomem continua sendo a mesma. Sim. A história de alguém que na lua cheia, né, se transforma, né, Em um monstro. em monstro. Sanguinário. Alguns dias, aí é que tem uma coisa legal que ele coloca a lua cheia, para quem não sabe, ela tem 3 dias antes, 3 dias depois e a própria lua em Que é quando si. ela tá no ápice, né? Pois é. O que ele trabalha muito bem isso. Ele trabalha aqueles 3 dias que é de lua cheia. Cheia. Porque até então, porque embora seja uma semana de lua, você tem a crescente ainda invadindo ali o período de lua cheia. E você tem a minguante depois. Então você tem um dia antes, um dia depois e a própria lua. Que é quando realmente a lua está redondinha. Eu acho que ele aproveitou muito essa noção de quando a lua está no ápice mesmo. Que é redondinha. E são 3 dias. Nem sempre a gente vê por causa das nuvens, mas são 3 dias. Mas são 3 dias. Não é mais do que isso. Depois ela já está reduzindo ou ela ainda está crescendo. Pois é. E o mais legal é que ele vai trabalhar com a ideia do troca-peles. Que é esse mito que nós não temos no Brasil. Né, que são monstros que eles trocam de corpos. E por isso mesmo eles são imortais. São monstros que eles... Bom, não sei se em todas as lendas eles são imortais, mas eles costumam ser imortais. Eles conseguem, tipo, tirar a sua pele, você da sua pele e usar... Literalmente, é pele. Não é assim, não, ele troca e invade seu corpo. Não. A lenda é literalmente, ele tira a sua pele e usa a sua pele. Uau. Uma coisa linda. Mas ele vai além disso. Ele é... Cara, na realidade, eu acho que ele misturou uns 2 ou 3 mitos. Não, ele faz um... assim, mas faz o mais muito bem legal, feito. O mais legal é que isso não é uma bagunça. Porque ele podia ter virado um milkshake, né? Mas não, ele conseguiu... O milkshake não foi um bom exemplo, porque o milkshake é bem misturado. Meio misturado, mas... Podia ter virado, sei lá, uma salada de frutas, em que você tem pedacinho de um monte de coisa que não conversa necessariamente. Mas ele fez um milkshake. E ficou cremosinho, ficou homogêneo. Ficou legal, ficou homogêneo. Super passível E deu uma história nova. Deu uma história nova, muito bem construída. O que acontece? O mais legal é que ele começa com que o nosso caçador, ele tem uma perseguição. Por quê? Porque ele já foi vítima do lobo. Durante um tempo, durante uma lua, ele ficou com a marca do lobo dentro dele. Ele foi o lobo, fez um estradalhaço, fez o estrago, porque o lobo toma o corpo da pessoa. Mas não toma consciência, achei isso incrível. Eu falei bem, ele toma o corpo. Mas não a consciência, ou seja, você sente o que está acontecendo. Você não sente o que tem o lobo controle. sente. Você não tem controle. Mas você sente o que o lobo sente e você vê e você se lembra de tudo. Então você se lembra de matar pessoas, de comer pessoas, de fazer tudo que o lobo fez, cara. Aquilo que ele fala, tem uma hora que ele diz, né? O gosto do sangue. Ele não consegue comer bife. Eu não consigo comer bife, porque o gosto do sangue ainda está na minha boca. Por mais que ele... Como é que ele fala? Por mais que o bife seja bem passado, ele não consegue comer a carne. E, entretanto, ele continua pedindo carne. Sim. É muito interessante. E ele persegue essa ideia, porque ele quer acabar com o lobo. Ele quer acabar com essa maldição. Ou seja, a gente fica com a sensação de que... pelo menos lendo aqui, que é um lobo, então é passível de ser caçado, porque você começa a surgir notícias de ataques em um determinado local, ataques muito violentos, né? E, assim, posso estar enganado, mas eu tenho a sensação que tende a ser em cidades pequenas, né? Você percebeu? Sempre cidades pequenas. Sempre cidades pequenas. Isso é interessante. Ou seja, o lobo tem um padrão. Um padrão de rastreabilidade, mas ele não tem um padrão de onde ele vai surgir. Exatamente. Ele foge das cidades grandes. Porque são áreas fora do ambiente natural de um lobo, de um predador, né? E sempre está nas áreas periféricas, né? Sim, sempre próximo à natureza.
sempre próximo a florestas, ou algo do gênero. E aí é que a história ela vai te ganhando. Essa coisa muito bem encaixadinha, Bem costurada, bem né? costurada. Porque você percebe que a perseguição que ele tem é uma perseguição que ela tem que ser intensa. Porque ele só tem 3 dias e ele depende, por exemplo, de surgir Na verdade, não diria nem Júnior, que ele tem 3 dias. Eu diria que ele ele tem tem menos, 2 dias. porque primeiro tem que ter o ataque. É, E se a gente parar pra pensar, no segundo dia ele ainda tá se locomovendo pro local onde teve o ataque. uhum, Então, tecnicamente, ele tem um tem dia um dia. de caça. Ele tem mais ou menos uma ideia de onde o lobo estava da última vez e para onde mais ou menos ele pode ter ido. Mas pode ser que ele vá pra mais longe. Outra, ele não sabe como ele recebeu o lobo e não sabe nem como como ele passa. passou o lobo. É um mistério. A história conta. Depois você vai descobrir. Você vai descobrindo que a história ele diz como isso acontece, mas ele ainda está perdido, tentando achar. E a gente não vai contar porque a gente quer que você leia. E uma esse coisa quadrinho. legal é a importância uma das coisas mais legais do quadrinho é que às vezes algumas mídias esquecem de uma coisa maravilhosa. A importância das mídias atuais. Sim, porque ele só consegue rastrear o lobo por causa das mídias. É, Por causa do imediatismo, principalmente, das mídias. da informação que... Hoje, gente, quando a gente pensa em informação hoje, ela é rápida. Se você acha que não, se você ainda está em... Aí só pensar que nos ataques da França, a gente ficou sabendo quase que no mesmo momento. Sim, Porque as pessoas começaram a twittar, a colocar no Facebook, enfim, gravar, mandar por WhatsApp. mas nós não temos mais a dependência dos grandes meios de comunicação como até os anos 90 tínhamos. Ou até o começo dos anos 2000. Aqui no Brasil não. É porque depende da região, né? Você precisa de ter internet para poder ter essa mídia rápida. Na verdade, tem que ter depende da boa internet e da quantidade de conexões que você possui. Sim, exatamente. Com esse mundo externo. Mas isso que o quadrinho nos traz muito bem. Que é uma coisa rápida. Porque se você só tem 3 dias que ele vai atacar, e você depende do lobo fazer o primeiro ataque. Você depende do primeiro dia ele atacar. E você depende que alguém poste que teve, sei lá, ataques de urso extremamente violentos. Ataques de, sei lá... lobos... enfim. Uma matilha atacou alguém. Geralmente ele pega geralmente urso, né? Geralmente ele pega... Por causa do estrago, né? É muito imenso, né? O estrago é muito complicado. Como é que você vai justificar com um cachorro um estrago que é feito? Porque aqui eles mostram um lobo extremamente violento, né? Sim. E muito forte. Então ele dá uma patada cai um braço seu. Ele arranca um braço, ou seja, ele partiu o osso, partiu tudo. E isso exige força. Eu acho que só ursos que teriam condição de fazer então isso que vai te ganhando pela obra. Sim. Essas narrativas que ele vai dando, as apresentações que ele vai fazendo, os personagens costura, que ele vai apresentando e como ele apresenta. E ele apresenta bem, uma das coisas que a gente até fez crítica em alguns quadrinhos anteriores da Vértigo, é que às vezes algumas histórias ficavam com personagens frágeis. Mas esse não. Bem construído. Esse ele faz bem, ele tem tempo para falar, olha, o cara caça por conta disso. Ele sofre traumas por conta disso. Ele tem uma namorada que já sofreu também. Eles se uniram por causa conta disso. Do lobo. Então, os sobreviventes vão fazendo uma teia de conexões. E ele explora... Eu não diria que é um amigo, mas a única pessoa com quem ele conversa decentemente, depois da namorada, também é uma vítima do lobo. Todos a gente fica vítimas. sem saber se ele foi vítima do lobo ou se ele foi o lobo. Porque isso também fica um pouco, porque o lobo não marca a vida só de quem ele assume. Ele também marca a vida de quem passou por ele e sobreviveu. Sim. Que são raras as pessoas. Bem raras. Pelo que a gente viu aqui, porque o lobo é vingativo. Muito. Ele vê você escapar com vida, ele vai atrás de você, porque ele quer te matar. E é o espírito do lobo, né? Ele vai atrás de você. É muito legal a cena em que ele mostra que o lobo se lembra dele. Sim. É muito interessante. É aquele negócio, ele foi construindo muito bem. É um dos poucos quadrinhos da Vértigo atual que é tão gostoso de ver. Realmente, é uma leitura muito rápida, muito gostosa.
dinâmica. Não- É assim, Não vai te marcar como o melhor quadrinho da sua vida, vou ter certeza disso. mas também não vai ser o pior. Mas também não vai ser o pior. Vai ser um quadrinho que você vai ler e você vai dizer, é bom, é gostoso, beleza, próximo. Uhum. 2 músicas, Bora. vamos de 2 porradarias. Eita. Wolf and Raven, de Sonata Ártica, e Big Bad Wolf, In This Moment. Eita. Esse segundo é exatamente o nosso logo. Big Bad Wolf. Daqui a pouco a gente volta. Joana, você vai perder a entrevista na Utopia. Corre, vem ouvir. Ó, já tô ligando o rádio, hein? Calma, Mário. Não precisa correr. A Utopia agora está na internet. E o melhor de tudo é que você pode escutar a rádio enquanto estuda ou bate papo no computador. E como eu faço pra escutar a Utopia? É só acessar utopia.dissonante.org. Utopia FM, agora também na internet. É só acessar utopia.dissonante.org. Muito bem, Apocalypse Girl. Ou seria Canina. Eu posso continuar com Apocalipse Girl? Juni, Diga. um momento que você achou crível. Incrível. Crível, aquela coisa que você olhou e isso poderia acontecer em qualquer lugar do mundo. Eita. Nossa, num quadrinho desse... Estamos falando de lobisomem, troca-peles. Eu gosto muito da cena. E aí, assim, se você substituir o lobisomem por outro ser, eu acho que isso seria possível para alguém que te fez mal. Tem uma cena em que o caçador fica frente a frente com o lobo e ele não consegue atirar. Ele gela, ele paralisa. Tipo, ele é um caçador, ele estava caçando aquele ser, ele estava tentando matar. O objetivo do caçador é matar o lobo para que ele pare de destruir vidas Sim. e tal. E para que ele mesmo possa ficar em paz, né? Porque o lobo pode voltar a aparecer ao redor dele. Então, só que aí o lobo tá ferido na frente dele e ele não consegue atirar. E porque ele gela. E eu acho isso totalmente incrível, porque quem nunca? Né? Você se prepara todo... Não imagina que seja necessariamente uma arma, mas, sei lá, você se prepara todo para enfrentar uma pessoa. E aí, quando chega lá na hora, você gela. Você não consegue falar o que você se preparou tanto para falar. Você não consegue se expor o que você queria tanto expor. Você literalmente trava, gela e... Você não consegue fazer o que você queria. E o arrependimento é a raiva. E ele mostra isso depois. A raiva, a frustração do tipo, eu falhei, eu tentei, eu tô me treinando pra isso e eu não consegui. Então, totalmente incrível. Totalmente. Mudando ser, a situação é a mesma. Aquela falha, né? É. A minha falha. A minha falha. E o que vai acontecer decorrente dessa falha? Né? E a gente passa por isso, porque ninguém se prepara para enfrentar uma pessoa de graça. Sim. Existem consequências após isso. Se você não fez o que você tinha que fazer, também vão haver consequências. E é isso que ele vai enfrentar depois, aquela sensação de ter fracassado em uma missão que era importante para ele. E o mais legal dessa cena em especial é que, é como você fala, ele se preparou tanto para isso, a caça dele é toda em volta disso. Há anos. Há anos brigando, lutando, e quando chega na hora H... E detalhe, a cena é legal porque ela não tem só uma cenazinha, não. São vários quadros. Sim, mostrando ele hesitando. Hesitando. E assim, aquele negócio. E depois. E o lobo encarando ele. O lobo encarando tipo, ele. Você vai matar, não vai? Como é que vai acontecer? E aí ele para e depois ele fala, ele estava na minha frente. E eu não consegui. E eu não consegui. E ele explica por que não conseguiu. É frustrante, gente. A frustração fica muito palpável. E depois dessa cena, ele meio que dá uma descida no poço, né? Uhum. Ele dá uma descida no poço porque ele falhou, ele fracassou. Ele fracassou na grande missão que hoje em dia é a missão da vida dele. A vida dele se resume a matar o lobo, a caçar e matar o lobo. E ele falhou miseravelmente na missão da vida dele. Então, assim, não é fácil. E é muito legal porque
Ai, pode falar por que ele falhou? Não, né? Não, Fica não, complicado, não. vai dar um spoiler Não, terrível. não, porque senão a gente... E aí, assim, Mas o é motivo pelo totalmente qual ele justificável. o motivo pelo qual ele falha é sofrível. É um questionamento que eu acho que Eu acho que eu falharia. eu falharia também. Olha, eu não sei, porque a transformação que o lobo faz na vida dessas pessoas, eu não sei se eu diria pra você que eu falharia, porque, né, uma situação dessa pode mudar uma pessoa, muda uma pessoa profundamente, né? Pode ser que de repente a gente passe a fazer coisas que a gente não faria normalmente. Júnior, Ó, ok, a ideia da cena incrível, né? Uma cena em que você viu e literalmente foi assim que fez você pensar sobre a obra. Não sobre o momento da falha, lógico, uhum. mas aquela hora que você pensou, pô, isso daqui deixa a obra com aquele gosto de, cara, isso é muito legal. A Como minha é assim? essa. Eu tô questionando justamente porque é essa daqui que eu tô aberta, mas assim, se Aquele for o momento que em eu que entendi. aquele momento em que você para assim, cara, essa obra inteira faz sentido. Esse. Que não é a história dele. A O história que, o que eu tô querendo do. saber é aquele momento onde você está lendo a obra e um detalhe, um ponto, e o que conecta tudo. E pra mim essa cena. Eu não Que sei não se é ele é o só. ponto que conecta tudo, mas ele é o ponto que explica. Em que você finalmente entende. Como que eu posso explicar isso sem dar spoiler? Boa ideia. Vamos dizer assim, gente. Ninguém que está procurando o lobo está ileso, todo mundo teve perdas e teve perdas significativas. Então, se coloca no lugar assim, imagina que você foi assumido pelo lobo e que você matou as pessoas que você mais ama. Você se lembra do gosto do sangue da pessoa que você mais ama hoje. Sua mãe, seu pai, seu irmão, sua esposa, seu filho. Você tem o gosto do sangue dessa pessoa na sua boca. Você viu a dor dela, você tentou parar, você não conseguiu. Então, assim, o grande drama disso é porque é você. Você estava ali. Então, existe uma cena em que nós vemos uma vítima do lobo. Não foi a pessoa que foi invadida pelo lobo, mas ela acompanha o antes da pessoa, como a pessoa era, o que aconteceu durante e o que a pessoa se tornou depois que o lobo foi embora. E é uma cena, acho que deve algumas páginas para ser contada, mas você entende o porquê da necessidade tão grande de destruir o lobo. Por que a necessidade não é de reconstrução da própria vida? Porque normalmente você pensa, você foi uma vítima, você tem que reconstruir a sua própria vida. Uhum. Não, essas pessoas não querem reconstruir a própria vida, essas pessoas querem destruir o lobo. É mais importante. E é uma coisa assim, que às vezes vítimas têm, mas somente eu acho que, não sei se são todas, mas que vítimas de crimes extremamente violentos possam ter essa necessidade de destruir aquilo que te destruiu. Porque você não vê mais chance de reconstrução direito, sabe? Ou se você reconstruir, sempre vai ficar aquele medo de que aquilo aconteça de novo e você perca tudo. E por que eu falhei, né? O que naquele momento eu não consegui tomar tal atitude, fazer tal ação, Fazer qualquer coisa fazer que alguma mudasse. coisa. Então, pra mim, essa foi a cena em que a gente vai acompanhando ele e como o lobo marcou ele. Ele e as Mas, pessoas ao redor dele. mas chega uma certa hora em que a gente vê a história de como o lobo modificou a vida de alguém que não era o lobo. Ou seja, você tem as duas visões, de quem foi o lobo e a visão de quem não foi. Ou seja, pra ninguém é legal. Pra O ninguém lobo é é legal. destruidor pra todo mundo. Pra mim, esse foi o momento onde uniu a obra inteira. Sim. As dores se unem. E aí faz sentido a faz caça. sentido a caça. De ao todo lobo. mundo, né? Porque na realidade não são todas as vítimas. Algumas tentam se reconstruir, mas muitas delas Sim. passam a caçar. Tem um momento onde ele fala o que vai acontecendo com cada uma das vítimas. Sim. Da depressão, Nossa. a loucura, ao álcool, Suicídio. suicídio. Ninguém sai Ileso. e ninguém
a sensação que tem é que ninguém consegue levar uma vida normal. Não dá. Não dá mais. As pessoas perderam essa capacidade de levar vida normal. A vida foi embora. Mas, Juni, tem uma partezinha do quadrinho que é desnecessária, né? Tem. Eu sei que você tava louca pra falar isso. Eu preciso falar. Preciso falar. E é spoiler mesmo dessa vez. Gente, não vou dar spoiler não, mas eu vou dizer pra vocês que tem uma cena. Você imagina, a obra foi redonda. Cara, a obra redonda, linda, maravilhosa. Sabe? Maravilhosa Como a assim. gente falou, não vai ser a coisa mais fantástica da sua vida. Não da sua vida. Não vai, mas vai te manter ali preso. Gostosa. Tipo um filme bem feito, que você assiste do início ao fim e você guarda boas lembranças dele. Mas aí chega no último segundo. Aí essa obra, o que ela faz? Então, assim, é spoiler, mas não é porque vocês não vão saber o que é. Mas chega na última página. É a última página. Gente, é a última página. A pessoa me faz uma arte que desconstruiu tudo que ele construiu em todas as páginas anteriores. Sim. E eu acho que isso não foi do autor. Sei lá de quem Eu foi. tenho a sensação que isso daqui foi do artista. Porque não é possível o autor ter deixado isso acontecer. De alguém da editora, sei lá. Assim, inclusive a sensação que você tem, eu não sei o Edson, mas a sensação que eu tenho é que essa última página, ela não deveria estar ali. Porque a história já tinha terminado. Sabe como é que eu entendo essa última página? Gancho para próximas. Acontece que a história toda foi trabalhada para não ter próxima. É isso, Rita. É tipo um filme de terror. Terminou o filme, tem uma cena pós-crédito pra cagar tudo. Pra mim a última cena é pra dar o gancho pra uma próxima, mas não tem que ter próxima. Não tem que ter próxima, a história tava tão redonda. Ou pode até ter uma próxima, mas... Mas aí podia ter uma próxima, criando na próxima o gancho com essa. Exatamente. Porque é uma coisa que eu gosto, quando você tem um filme posterior, sei lá, que acontece 10 anos depois, ele não era planejado, mas ele relê, faz uma releitura do filme, do livro, da obra anterior, e ele encontra um gancho onde ele pode se agarrar para criar a continuação. Sim. Eu acho isso muito mais interessante do que o contrário. Quando você não tem história já feita, por exemplo, não sei se vai ter um filme posterior, não sei se vai ter um próximo quadrinho. E você deixa um gancho? Sem sentido, né? Pois é. Então, assim, ignora a última página. Se puder, você pinta de preto. Se essa página tivesse em preto, não teria feito falta. Não. E não teria me deixado irritada como ela me deixou. Concordo, chegou no final, mas... Isso, você deveriam ter a cara do Edson na hora que ele fez o maisém. Maisém. Você sabe aquele maisém do tipo... Oi, o que foi isso? Por quê? Pra quê? Tava tão gostoso. É tipo um filme de terror, quando tem verme, alguma coisa assim, e aí a cena termina, tudo aconteceu perfeito. Eles mostram um verme escapando. Ou então eles mostram um filhotinho escapando. Sempre tem alguma coisa escapando. Alguma coisa escapa pra gerar o próximo. O próximo filme, que nunca chega. Mas não é pra ter, né? Porque não é pra ter. Então é essa sensação que é uma coisa que eu vejo... Eu posso estar enganada, mas é uma coisa que eu percebi mais de 2010 pra cá, quando começou a era das trilogias, quintologias, quadrologias, sei lá. Quando o pessoal onde parece tudo virou franquia. Isso, as pessoas perderam a capacidade de fazer histórias completas em si mesmas. Começa e termina. Começo, meio e fim. Isso. Onde série virou uma coisa. Começo, meio e fim com fim. Mas termina mesmo, de verdade. Eu não sei, você tem essa sensação? Que de 2010 pra cá, mais ou menos, eu não sei se pode ter sido um pouquinho antes, um pouquinho depois, começou essa coisa da franquia. E é irritante, porque você pega um filme, um livro, isso tá acontecendo em livro, tá acontecendo em filme, tá acontecendo agora em quadrinho também, cara. Sempre teve. Mas Nossa, acho que começa e não era tão termina. sentido. Ok? Ok, depois de toda essa crítica, mas gente, vale a pena. Tirando, é porque a última página não faz sentido mesmo. Mas o resto não vai mudar sua vida, não vai mudar seus conceitos sobre o universo. Não. Mas vai te dar um quesinho novo sobre o lobisomem. Sim, vai te dar uma história nova, uma possibilidade nova. Uma mitologia gostosa. Vai te apresentar uma mitologia que talvez você não conheça, que é o de Troca-Peles. Não vai ser profundo? Não, mas vai te dar uma ideia de que existe esse mito. Né? Vai trabalhar com mito de bruxas também. Muito superficialmente também, mas apresenta. Então, traz bastante... Eu gostei. Tirando a última página, eu gostei de tudo. Uma leitura fácil, leve e tranquila. E gostosa. ele é caro? Não. Ele é baratinho.
Ah, melhor. Não é baratinho, mas também não é caro. É uma obra Ok. tranquila. E a arte é muito bonita. Muito, Temos que muito. bater parabéns para o Jeffrey. desenhista, arte finalista, essas coisas. A galera porque manda bem. a galera mandou bem. Muito bem. Radiohead e Rammstein. Uhul, não entendi nada. Se é alemão. Um é alemão e o outro é inglês. Vamos terminar o programa de hoje com europeus. Bora lá. Gente, até a próxima. Continua com a programação da Rádio Utopia FM 98,1. Bom almoço a todos. E semana que vem nós volta com alguém, não sei com como, não sei pra onde, mas programa Quadrinhos, semana que vem tá de volta.